Vamos ver como que está o mercado por meio dessa semana. Bitcoin, depois da incrível queda da sexta-feira cinzenta, tentou ali dar uma recuperada e começou a derreter de novo. E vamos entender o que é que está acontecendo. Porque o Bitcoin, querendo ou não, ele manda na parada toda, né? Se o Bitcoin sobe, todas as outras tendem a subir. Quando ele cai, todas as outras tendem a cair. Então eu encontrei um artigo aqui no blog do 99 Bitcoins Brasil falando sobre uma saída recorde de ETFs de Bitcoin. E isso fez uma pressão para que o preço desabasse. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, você está no canal 99 Bitcoins Brasil. E aqui na descrição do vídeo tem os links oficiais para você ficar por dentro nos nossos canais de comunicação no Telegram e no WhatsApp e saber tudo que está rolando no mercado cripto, ó, em primeira mão. Mas vamos falar sobre essa parada aqui, né, da saída dos ETF. Por quê? A aversão ao risco de investidores tradicionais frente às tensões macroeconômicas aumentam a pressão de baixa do Bitcoin. Como eu sempre digo, o que o mercado mais odeia é incerteza. Então, quando começa a rolar uma incerteza, a maioria das pessoas, dos investidores, preferem ter o seu capital em algo seguro. Por algum motivo, eles estão achando que o Bitcoin vai cair um pouco mais. Então eles acabam querendo recuperar a sua grana. Se fosse antigamente, cara, pode ter certeza que a queda do Bitcoin seria muito maior. Mas hoje, por incrível que pareça, as pessoas já veem o Bitcoin como algo mais seguro. Mas nem todas. Então acaba rolando essa incerteza. Tudo, pô, vou vender meu ETF aqui, vou pegar e ficar em dólar, que o dólar é mais seguro. Besteira. Essa pessoa ainda provavelmente não entendeu que estar em Bitcoin é a coisa mais segura que tem hoje em dia. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Então, no dia 14, que foi ontem que foi publicado esse artigo, o Bitcoin estava num cenário de incerteza depois do maior crash que teve na sexta-feira e uma onda de saída recorde de ETF cripto, indicando assim retração dos investidores institucionais e reforçando a descorrelação da criptomoeda em relação ao ouro, tradicional ativo de proteção. A retomada das tensões macroeconômicas trouxe novamente um clima de incerteza para os investidores de mercado de risco e, dessa forma, afetou os investidores tradicionais que estão reduzindo suas posições em ETFs. Na conclusão da análise, o gráfico de preço do Bitcoin mostrava uma desvalorização de 3,3%, segundo a CoinGecko, com o ativo cotado a 110 mil. Então, muito bom que está em 112, né? Já está meio tentando ali se recuperar. E no contexto gráfico do dia, a previsão para o Bitcoin sinaliza um momento de cautela enquanto o ativo procura um ponto de estabilidade. A análise do gráfico de 4 horas revela que o Bitcoin mantém um viés de queda desde o topo em 126 mil até a zona de suporte dos 110. O preço segue preso abaixo da linha de tendência de baixa, uma LTB, formada desde que atingiu o novo recorde. E essa linha de tendência de baixa está confluindo com a média móvel exponencial de 52 períodos, aumentando a resistência da região nos 116 mil. Nas últimas sessões, o preço não obteve sucesso em romper e retomar esse nível como suporte, voltando a cair em direção aos 110. Então você está vendo aqui essa linha azul, né? É uma linha de tendência de baixa que foi traçada. O Bitcoin vem seguindo essa tendência e é claro que o gráfico não diz muito, o gráfico mostra o que está acontecendo, mas não diz muito sobre o futuro, porém está aí numa leve tendência de baixa se você olhar no curto prazo. Por que eu digo no curto prazo? Porque olhando aqui, realmente parece que o Bitcoin, pô, tá mal, cara. Só que quanto menor o tempo gráfico, menor como podemos dizer, menor a credibilidade que ele tem. Podemos dizer assim, não era essa palavra que eu queria usar, mas só para você entender. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é aquela análise. Então eu tô aqui nesse gráfico diário do Bitcoin. A gente teve a sexta-feira cinzenta, uma puta queda, chegou ali em 107 mil. E você vê que ele pegou um fundo aqui, cara, bem interessante, ó. Se a gente pôr uma linha horizontal aqui, da queda que teve na sexta-feira, você vê que pegou o mesmo fundo que ele já tinha feito no início de setembro.
que é o setembro vermelho que eu tava falando, né? Então outubro começou como o mês Uptober, nossa, outubro vamos estourar, vamos estourar, vamos estourar, e acabou tendo essa grande queda aí que buscou um fundo que ele já tinha testado algumas vezes ali por volta de julho, esse fundo. Aí depois ele ficou trabalhando acima disso, testou no início de setembro, explodiu, fez uma nova all-time high ali em 126 mil, e depois da sexta-feira cinzenta, ele está aqui lutando para sobreviver. Mas olhando aqui para o curto prazo, realmente parece que ele está em queda, né? Se você olha esse gráfico aqui de 4 horas, tem essa leve linha de tendência de baixa, mas se a gente pega aqui e coloca num gráfico mensal, por exemplo, aqui está o gráfico diário. Se eu pegar e colocar num gráfico de um mês, onde cada vela representa um mês, olha só a diferença. Aqui a gente não tem tendência de baixa. No gráfico mensal, o Bitcoin está numa clara tendência de alta. Meio que seguindo mais ou menos essa subida aqui, cara, ó. Tá bem bizarra essa subida dele. Isso é o gráfico mensal. Então, se você olha no curto prazo, realmente tá triste. No longo prazo, ele tá ali lateralizando já há alguns meses, porém ainda tá mantendo essa tendência de alta. Cara, se você diminui mais ainda, você vê que o Bitcoin, no gráfico mensal, ele sempre teve uma tendência de alta. Desde que ele iniciou, ele não parou a sua alta. Olha isso daqui, que bizarro. Tem momentos que ele sobe um pouco mais e acaba descolando dessa tendência, e tem momentos que ele dá uma lateralizadinha, mas no longo prazo ele está sempre subindo. E é isso que importa. Não é olhar ali o curtíssimo prazo. Eu sei que tem gente que quer, pô, quero alavancar, quero ganhar dinheiro rápido, mas o mercado cripto você tem que ter paciência, cara. Paciência, gerenciamento de risco, fazer o arroz com feijão básico. Quem compra Bitcoin todos os meses, ou melhor, todas as semanas, sempre vai ficar no lucro no longo prazo. Nenhum investidor que comprou Bitcoin e segurou saiu perdendo até agora. E não vai ser você o primeiro a ter esse azar, porque o Bitcoin sempre vai se valorizar. E eu sei que tem gente que quer fazer um lucro rápido. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro rápido. E para isso a gente tem algumas opções mais arriscadas, como eu sempre digo. Moedas de pré-venda, por exemplo, eu acho que é um risco que talvez valha a pena correr de forma controlada. Eu sempre falo do gerenciamento de risco dos 5%, que é você nunca ultrapassar 5% daquilo que você ganha para poder arriscar em alguma coisa. Seja uma moeda de pré-venda, seja um bot, seja um joguinho milagroso, que tem muito, seja uma piramidezinha, que sempre surge uma ou outra, né? E às vezes a gente realmente quer acreditar que aquilo vai dar certo. Então, use o gerenciamento quando você quiser acreditar em algo que você não tem a plena certeza que pode ser um bom investimento. Investimento bom normalmente não tem alarde, não tem glamour, não promete te deixar milionário. São coisas que você vai ali construindo ao longo do tempo. Moeda de pré-venda é um tiro de sorte. Você compra antes de ser listada. Pode ser que quando liste, normalmente ela tem uma grande valorização e depois ela tende a cair. É isso que acontece na maioria das vezes. Se for um projeto que tem um fundamento, pode ser que ele se mantenha e comece a valorizar ao longo do tempo. Então tem todas essas situações para ser avaliado. Por isso que é algo que eu acredito que com o gerenciamento de risco pode ser que vale a pena. Porque a cada 10 que você participar de pré-venda, por exemplo, 8 você vai perder. Essa é a realidade. Não tem como saber qual que a gente vai ganhar. Então, com gerenciamento de risco, só para te exemplificar em números, se você ganha R$2.000 por mês, 5% de R$2.000 é R$100. Acabou, cara. É o arroz com feijão básico. Se for para perder, que você perca só R$100 com qualquer coisa que você quiser investir de risco. Porque esses R$100 pode até te deixar triste, mas não te deixa em depressão. E se todo mundo fizesse isso, quando teve a sexta-feira cinzenta, não teria pessoas perdendo todo o patrimônio de uma vida igual aconteceu. Hoje mesmo eu vi uma postagem de um cara que perdeu mais de 3 milhões de dólares. Ele foi liquidado. Imagina como ficou a cabeça desse cara. Ele postou, perdi tudo. Todo o meu dinheiro, minha família, isso e aquilo. A última vez que vocês me viram fazendo uma postagem. E é muito triste ver isso. Porque, cara, com gerenciamento de risco esse tipo de coisa não acontece. É simples, é tão simples e muitas pessoas acabam ignorando. E por ignorar, às vezes por um azar, um golpe do destino, igual aconteceu na sexta-feira cinzenta,
você acaba perdendo mais do que deveria. Tá? No caso dele, eu acho que ele estava operando com margem cruzada, e a margem cruzada usa todo o capital que você tem na corretora como garantia. Então, como teve uma queda acentuada de todos os ativos, acabou liquidando muitas pessoas. Aqui falando do RSI, que mostra o Bitcoin num território de sobrevenda, sugerindo que parte dos participantes busca por entradas de curto prazo. No entanto, o padrão de topos descendentes e o volume baixo ainda limitam qualquer recuperação consistente. O RSI chegou a atingir a linha de 50, mas não teve força para romper acima. A queda de volume reforça esse quadro de pouca convicção e risco elevado para uma nova pressão de baixa. As tentativas de reversão no curto prazo esbarram na LTB e na falta de catalisadores de compra. O gráfico evidencia que, sem um novo fluxo institucional ou retomada do apetite de risco, o Bitcoin pode testar novamente o suporte dos 110 mil. E o rompimento abaixo dos 110 mil abre espaço para cair ali para os 108, 106 ou até mais. E esse suporte dos 106 está bem forte mesmo, hein? Um outro suporte que ele poderia buscar depois é a região ali dos 105. Perdendo isso, podemos ver o Bitcoin aí a 98 mil. Mas isso falando de análise gráfica, né? O que tem mais efeito para mim são os fundamentos do porquê que as pessoas compram, porquê que as pessoas vendem. Então, querendo ou não, esse abalo do mercado causou uma grande incerteza e houve isso aqui, ó. Por isso que o Bitcoin não está conseguindo subir. Não é pelo que o gráfico fala, e o gráfico falou que ele vai... Não é o gráfico, cara. É o que acontece no mundo. Então aqui, enquanto o Bitcoin estava enfrentando esses obstáculos, o mercado de ETF sofreu os impactos. A semana foi marcada pela saída de 326 milhões de dólares só na segunda-feira. E acumulando 2 dias consecutivos de retirada de recursos, totalizou os 331 milhões em saídas. Essa fuga de capital reflete uma postura cautelosa dos investidores frente à volatilidade e instabilidade crescente. Como eu sempre digo, o que o mercado mais odeia é incerteza. E aqui o destaque positivo ficou por conta do IBIT ETF da BlackRock, que contrariou o movimento geral ao captar 60 milhões em influxos líquidos, mantendo-se como líder de aportes em Bitcoin. Então, muita gente tirou, talvez por estar desconfiando de certas corretoras, né? E algumas tirou de uma para colocar na BlackRock. E mesmo assim, ó, o saldo mensal de entradas, que chegou a 4,68 bilhões em outubro, demonstra uma desaceleração ante o pico registrado em julho, mas permanece o maior acumulado dos últimos meses. Aí aqui tem um gráfico, né, dos ETFs e tá o Bitcoin ETF Flow. Flow é a grana que entra. E ó, além disso, os ETFs de Ethereum também não ficaram imunes. Eles sofreram retiradas de 4... Nossa, foi mais do Ethereum do que de Bitcoin. 428 milhões só no dia 13. Consolidando um ciclo negativo de 3 dias e um total de 600 milhões de saídas do Ethereum. E o Ethereum ainda está conseguindo se manter bem acima dos 4 mil, né? Às vezes ele dá uma quedinha, mas rapidamente ele está recuperando. E aqui, caso o ritmo persista, a expectativa de um Uptober fica comprometida. Olha aí, já estou falando no fim do Uptober. A reversão do fluxo revela fragilidade no sentimento institucional e aumenta o risco para novas liquidações de ativos. E aqui fazendo a comparação do Bitcoin com o ouro, né? Enquanto o Bitcoin e demais criptos despencaram em resposta às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, o ouro voltou a se consolidar como porto seguro. O metal subiu em meio ao pânico global, reforçando sua posição em carteiras defensivas. Diferente do comportamento do Bitcoin, o ouro absorveu o choque de incerteza e contou com aportes de investidores. Então aqui está o gráfico do ouro, que está sempre subindo e tinha uma grande comparação do ouro com o Bitcoin, né? Isso se nota especialmente aqui nas reações ao apagar incêndios vivido pelo mercado após as sinalizações do governo Trump. Inicialmente, ele ameaçou tarifas e, em seguida, acalmou o tom, trazendo alívio momentâneo aos índices de risco. Cara, eu não sei o que acontece. Às vezes ele abre a boca pra fazer uma merda, causar um caos, depois, não, rapaziada, tava brincando, desculpa aí. Só que o mercado não se recupera com a mesma velocidade, né? Então, às vezes uma brincadeira, uma palavra mal colocada de um grande líder político pode prejudicar muitas pessoas. E aqui uma projeção para o Bitcoin,
que o contexto hoje é de cautela, enquanto ele busca uma zona de equilíbrio, a análise técnica destaca uma tendência de queda persistente e limitada por resistências. Do institucional, um sinal claro de aversão, marcado pela saída de ETF já vistas esse mês. Então a gente tem análise gráfica falando que vai cair e análise fundamentalista mostrando que muita gente tirou dinheiro de ETF, o que causa uma pressão de venda também. Os movimentos futuros vão depender da disposição do capital na reentrada dos ETFs, do fluxo em direção a fundos institucionais e da capacidade do próprio Bitcoin de atuar como proteção. Então, até que novas altas sejam sustentadas, o Bitcoin hoje segue em modo defensivo, vigilante pelas próximas reações do investidor global. Tá aí, essas são as expectativas do Bitcoin para essa semana. Eu continuo olhando para o longo prazo. E você viu, como eu te mostrei aqui nesse gráfico, que no longo prazo ele está sempre subindo, não importa o que aconteça. Se você curtiu esse vídeo, continua com a gente nesse outro aqui e os links tanto dos nossos canais de comunicação quanto da Snorter, que eu até esqueci de falar, tá? São os últimos 5 dias aí, depois disso acaba a pré-venda, ele já vai ser listado, também vai estar na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada nesse projeto.